Olá, você que nos assiste, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Bruna Paixão. Estamos aqui reunidos novamente, muito felizes, com a graça de Deus, em nome da União Espírita de Piracicaba, para mais um encontro do estudo que a gente faz semanalmente do Livro dos Espíritos. Já vou convidar meus parceiros de trabalho para começarem com a gente. Bem-vindo, Boanerges, bem-vinda, Carolina. Olá, Bruna. Olá, Carol. Olá, você também que está aí do outro lado da tela, junto com a gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tava com saudade de você, Carol. Mas é porque às vezes eu falo que é para sentir saudade mesmo. É isso aí. Típico da Carolina, mas bem-vinda. Obrigada. Então vamos começar com a nossa prece. Carol, então você faz para a gente hoje? Sim. Senhor, Pai querido, e agradecemos agora esse momento de estudo, que possamos nos desenvolver, aprender cada vez mais, que esse momento seja realmente um momento de produtividade, de amor e paz, e que cada um consiga se desenvolver e entender nesse estudo aquilo que pode ser desenvolvido na sua vida. Que assim seja. Que assim seja. Então, como é de costume, um resuminho do que a gente estudou no último encontro. Nós conversamos que, por mais que a tecnologia humana tenha avançado com equipamentos, estudos relacionados às questões atmosféricas, por exemplo, não há uma precisão exata nessa leitura, porque nós estamos sujeitos a causas que ainda são desconhecidas pelo homem, né? Diversas religiões falam sobre a sujeição à vontade de Deus. E nós trabalhamos isso e falamos por diversas vezes que existe toda uma estrutura montada no universo como um todo, em que todas as criaturas de Deus agem e sobre a qual estamos todos sujeitos, de acordo com o seu papel e com o seu nível evolutivo. E, obviamente, dentro das leis naturais e no equilíbrio das coisas. Ou seja, o tema era a intervenção dos espíritos no mundo material, certo? Então, assim, há espíritos que podem agir sobre os fenômenos da natureza, por exemplo, nos provocando para treinar ou desenvolver nossa inteligência, provocando desequilíbrios e equilíbrios para que as forças da natureza tenham uma harmonia, né? E quanto aos espíritos que executam essa influência para atuar diretamente na matéria, eles são de ordem inferior, mas todos concorrem havendo espíritos superiores que coordenam a tarefa. Existe uma escala hierárquica no sentido de ação contínua e que vai evoluindo e avançando, crescendo conforme a evolução mesmo, fazendo com que todo ser, sem exceção, seja útil ao progresso e a essa harmonia que a gente comentou. E sobre a influência dos espíritos durante as batalhas, nós conversamos que os espíritos superiores agem sobre as ideias dos generais e comandantes, para que cada país cumpra a sua finalidade, preservando os países, tentando impedir uma dominação, se isso for do programa, né, daquele país, daquela região. E agora, todos aqueles que são desencarnados e estão na batalha, influenciando com o desejo de implantar o mal, eles são ainda inferiores, com desejos belicosos, conversamos sobre isso. E também encerramos entendendo que os bons espíritos nunca incentivam o mal, a discórdia ou a guerra, e eles fazem de tudo para evitar, né, que isso aconteça de alguma forma, mas que ninguém está desamparado. Conversamos bastante sobre isso. E hoje nós vamos falar, ainda nesse capítulo da intervenção dos espíritos, vamos falar dos pactos, do poder oculto, dos talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Então, vamos lá. Vamos lá. Pergunta 549.
Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como há de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos. Para o mal que queiram fazer, nisto apenas é que consiste o pacto. O fato comentário de Kardec agora, né? O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. Vamos lá. A palavra pacto, ela tem uma influência muito grande na sociedade humana, principalmente porque o pacto é aquilo que faz com que surjam as nações. E que surgiu uma nação e que as pessoas obedecem a uma estrutura e a um agregado social, de tal forma que assim a gente construa uma nação em si mesmo e conviva com ela e lute para a sua preservação. É exatamente esse pacto, o pacto social. E quando se avança, mais tarde o pessoal assim, os administradores do país costumam falar o pacto federativo, onde os diversos estados assumem comprometimento entre si de que eles preservarão uma nação. Essa sim é uma forma assim, mais interessante da gente entender a palavra pacto, para que a gente consiga penetrar na profundidade dessa palavra e aí a gente conseguir desmistificar ela da relação entre o ser humano e o espírito ou entre dois seres humanos. Não que não possa existir um pacto entre dois seres humanos, mas não nesse sentido, dessa profundidade que a gente percebe quando se trata de uma nação. Mas os espíritos nos dizem, e a gente estudou lá atrás, que são a natureza má, a nossa característica que faz com que haja uma simpatia entre nós e os maus espíritos. Quando nós estudamos essa questão da influência dos espíritos sobre nós, os espíritos nos disseram, os espíritos que ditaram a codificação para Kardec, disseram que nós atraímos os espíritos pelos nossos gostos e pelo nosso pensamento nós os chamamos. E aí eles vêm aqui e reforçam que a nossa natureza má e faz com que haja uma simpatia entre nós e os maus espíritos. Nessa questão aqui de natureza má, não vamos pensar que a nossa essência que é má, que Deus nos fez com uma natureza de tal forma que a gente seja mau. Não nesse sentido, mas quer dizer que o momento em que vivemos, as nossas características morais, nosso padrão de pensamento e de sentimento, dão para nós uma natureza má. E que, à medida que a gente for aprendendo os valores da vida, a gente vai se libertando disso, né? E eles dão um exemplo muito interessante para nós a respeito dessa possível combinação entre um ser humano e um espírito para que ele venha e atormente o seu vizinho. Kardec não poderia ser mais claro, e os espíritos ainda mais com ele
no que diz respeito a isso, quantas vezes a gente reclama do vizinho que faz barulho, é o cachorro do vizinho e outras coisas mais, não é? E queremos nos libertar daquele incômodo que o vizinho cria para nós, tá certo? Existem pessoas que realmente fazem isso, que vão naqueles ambientes onde, teoricamente, você pode fazer um pedido a um espírito inferior para que ele pratique um mal em teu favor, não é? Mas aí o que que acontece na realidade? O que acontece é que nós terminamos fazendo uma relação com eles em que eles pegam e começam a cobrar de nós uma possível ação que eles vão fazer e nós ficamos comprometidos com eles, mesmo que eles não façam nada, mesmo que eles não sejam capazes de agir, nós ficamos comprometidos com eles, tá certo? Então, quando a gente chama os espíritos inferiores e faz esse tipo de proposta para ele, tenhamos em mente que a gente está se comprometendo com ele e ele vai cobrar isso de nós. Um momento ou outro, ele vai cobrar essa ação de nós. Mesmo que ele não tenha feito nada, que não tenha dado nenhum resultado naquilo que ele fez, mas ele vai considerar que, pelo fato de a gente ter pedido para ele uma ação, que agora nós temos esse compromisso, somos devedores dele. Então, aqueles de nós que, às vezes, procuram certos ambientes de cultura espiritualista, onde há esse tipo de manifestação, esse tipo de ação, pensemos duas vezes antes de agir nesse sentido, considerando que agora nós sabemos o quanto é que nós nos comprometemos fazendo esse tipo de coisa, não é? Mas, veja só, o Espírito diz assim para nós, mas você não pode considerar que simplesmente o que você vai fazer vai dar certo, porque pode ser que o teu vizinho tenha mais vontade, tenha bastante vontade, pela ação da sua vontade, ele agir de tal forma que não seja atingido, e ao mesmo tempo ele pode fazer uma conjuração. Parece estranho, né? Eles usarem essa palavra conjuração. Mas entre vários sentidos que tem a palavra conjuração, ela também tem um sentido de rogar com instância. Rogar a uma instância, ou seja, rogar a uma instância superior, fazer uma súplica. Você pode orar. Você pode fazer uma rogativa a Deus, aos seus prepostos, para que você seja protegido nas suas ações, na sua forma de viver, e assim você aprendendo a praticar o bem e tendo força de vontade, da vontade mesmo de agir dentro do bem, você se torna imune a qualquer tropeço que um espírito mal eventualmente queira fazer com você, ou indiretamente, criando dificuldades na tua vida. Se isso não é justo, não haverá por que esse mal ou essa ação desse espírito te atingir, não é? Então, não esqueçamos que, se nós fizermos esse tipo de coisa, nós estaremos nos comprometendo com esses espíritos e que eles, num dado momento, vão nos cobrar por isso, tá certo? Então, quando nós agimos assim, e nós pegamos e nos comprometemos com ele, aí sim haverá um pacto, mesmo que a gente não queira, porque ele vai assumir que você fez um pacto, vai te cobrar, e você terá algumas dificuldades na vida por conseguir se libertar disso. Então, tenhamos cuidado, muito cuidado com as escolhas que a gente faz na nossa vida para evitar sérias dores de cabeça e alguns comprometimentos que não vale a pena ter. E Kardec faz um comentário muito interessante para nós, tá certo? Que ele fala que quando nós entramos na dependência dos espíritos inferiores, tá certo? Isso vem exatamente pela qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Basta apenas isso, apenas que a gente
tenha essa atitude para que algumas tribulações na nossa vida aconteçam, né? Então, ele reforça a ideia de que o pacto, no sentido mais verdadeiro dessa palavra, né, essa, esse comprometimento, na realidade, ele só existe por causa dessa simpatia que a gente possa ter com esses espíritos e, naturalmente, por não sermos capazes de compreender essa realidade, acabamos nos comprometendo com esses espíritos que cometem esse tipo de coisa, né? E alguns espíritos também malfazejos que vivem por aí atingindo as pessoas menos vigilantes, menos comprometidas com a realidade da vida e numa ação bastante rebelde contra as leis de Deus. Porque quando nós fazemos isso, e que nós nos envolvemos com esse tipo de espírito, porque não estamos aceitando a proposta que Deus colocou para nós, da nossa vida e das circunstâncias em que nós nos encontramos. Então, queremos nos livrar daquela situação. Nós não somos capazes de perceber que aquela situação é para nós uma proposta de aprendizado, uma proposta, às vezes, de desenvolver tolerância, desenvolver conhecimento e até mesmo a capacidade de perdoar, de compreender a limitação do outro e, por consequência de tudo isso, desenvolver o sentimento mais sublime, que é o sentimento do amor. Ana Carol. Boanerges, quando a gente entra nesse assunto, eu acho que temos que ter duas coisas em mente. Uma delas é o que a gente vem batendo na tecla, porque ela vira e mexe, ela volta nas perguntas e nas respostas, porque ela é muito importante, que é a sintonia, que é isso que você falou, que os espíritos responderam, Kardec reforçou, né? Então, assim, dependendo da minha sintonia, né, eu me conecto com espíritos que têm intenções boas ou me conecto com espíritos que têm intenções más. E se eu procuro espíritos com intenções más para que eles façam algo mal, a sintonia é muito mais profunda do que simplesmente um desejo. Eu estou buscando uma ação. Tá? E aí tem duas coisas que eu gostaria de falar para a gente, a partir, né, dessas leituras de hoje, a gente olhar com mais cautela, né, para tudo isso. Primeiro, então, uma vez que eu me enrolei com eles, vamos usar essa palavra, que eu me comprometi, né, Boanerges? Não é tão simples se descomprometer, tá? Por uma questão assim, quanto mais eu peço, mais eu estou emaranhando, e é mais aquela questão da natureza que o Boanerges trouxe, não como essência, mas como aquela natureza nossa. Então, quanto mais eu me envolvo com espíritos que têm intenções más, mais também eu tenho mal em mim, e mais é difícil, não é impossível, mas assim, não basta só pedir a Deus, né? É nesse ponto que eu quero chegar, não basta só pedir aos bons espíritos, é preciso todo um trabalho interno, um trabalho de movimento, um trabalho de reparação, de mudança, de transformação. E aí o segundo ponto que é um assunto que vira e mexe ele vem, mas é porque ele ainda vai ser estudado, né, mais para frente, num outro livro, numa outra parte do livro dos Espíritos, na verdade, que é a ação e reação, né? Então, por mais que eu tenha parado, não quero mais esse pacto, né? Mas tudo que eu fiz até agora, né, vai ter uma reação para a minha vida. Então, isso é a consequência, né? A causa e o efeito de tudo aquilo que eu faço. Então, por isso que não é tão simples. A recomendação do Boanerges é muito pertinente para que a gente tenha cuidado, a gente tenha cautela e a gente entenda como funciona esse movimento. Não é, Boanerges? Eu acho que é muito importante que a gente passe a agir com responsabilidade. Basicamente é isso, né? É isso mesmo, Bruno, porque você frisou da questão da dificuldade de você se libertar disso, porque você chamou, você buscou, você foi de encontro, né? Então, você cria laços magnéticos muito fortes com esses espíritos. E o que acontece, Alan? Você pode depois orar e até você ser atendido na sua oração. Mas como você mesmo frisou, se você não realizar em você o processo de transformação, você adquirir novos valores, você continua no mesmo padrão de pensamento, de sentimento, o vínculo continua, né?
E aí não há essa libertação que a gente tanto gostaria de ter, não? Infelizmente. A lei é assim. Exatamente. E por a gente viver nesse mundo ainda, é muito difícil. E principalmente quando alguém faz algo que a gente não gosta, que a gente se incomoda. E parece que quando acontece isso, e quando a gente dá espaço, aumenta. Né? Então, é importante que a gente comece a nutrir logo no início, né? Logo nesse processo, né? Não deixe aumentar tanto e comece a nutrir com bons pensamentos, porque como nós somos humanos, a gente pode falhar e mesmo se a gente falhar, é importante que a gente pense no próximo eu não vou falhar. E a gente tentar exercitar sempre esse pensamento do bem para o outro, porque nós recebemos uma ação. Qualquer um pode nos fazer o mal, porque nós não respondemos pela ação do outro, mas nós respondemos pela nossa ação, né? Então, pelos nossos pensamentos, por aquilo que nos move e pelo aquilo que a gente acredita, e por isso nós estamos aqui reunidos hoje, que é para o nosso desenvolvimento. Então, é importante a gente saber o movimento dos espíritos, como que eles se movem, e se a gente tem essa consciência, a gente consegue colocar em prática, mesmo que for de pouquinho em pouquinho. Cá, vou só complementar. Isso que você falou é importantíssimo, mas é uma escolha diária. É ao acordar todo dia, até um dia a gente não precisar mais fazer essa escolha, porque é horário. Isso já é nosso, não é, Boanerges? Então é uma escolha. E é bem isso mesmo. O que eu queria ressaltar é isso, que não é fácil. Não é fácil, por quê? Porque a gente está aqui. Se a gente estivesse ali, talvez, né? Mas nós estamos aqui. E é difícil. E não significa que é impossível ou que é assim. Porque não é assim, isso não é normal, né? O legal é quando a gente consegue realmente tomar essas escolhas horárias. Porque, veja, a gente até tratou dessa questão, quando a gente reencarna, e que a gente está no mundo espiritual, todas aquele padrão de pensamento que tinha no mundo espiritual, onde todo mundo pensava positivo, porque está numa colônia espiritual, onde todo mundo pensa de forma positiva, todo mundo só pensa no bem, todo mundo trabalha, tudo, é uma coisa, é um ambiente. Na hora que você reencarna, tudo isso some. E o que é que se manifesta? Você. Você na tua essência. Se manifesta você na tua essência, e além do mais, encontrando com o outro. E aí, Carol, que você falou que não é fácil. Porque você tem que, além de resolver os seus problemas íntimos, você mesmo, você tem que ser capaz de não se deixar atingir pelo outro. Ah, que coisa, que luta. Mas é assim mesmo, é assim que nós vamos conseguir. É nesse conviver com o outro que nós vamos libertar. É isso aí. E tem uma notícia muito boa na próxima pergunta, não é, Boanerges? Eu lembrei de uma coisa agora, sabe? Lembra, Bruna, quando a gente fazia esse mesmo estudo, mas que ele é presencial? Eu não lembro daquela moça, nossa amiga lá, que fez essa colega lá que fez aquela pergunta, quando a gente estava fazendo um debate, numa das questões, e ela falou assim, então, mas como é que fica essa questão de que a gente estava falando da oração, né? E ela falou assim, mas como é que fica essa questão da proposta de Jesus de falar que quando dois ou mais estiver reunidos, ele estaria presente? Quer dizer, quando você está orando, não são dois, só você, né? Então, porque exatamente isso, quando você está orando, é você como mundo espiritual. Mas quando você está vivendo aqui, que você está diante do outro, nesse debate de ideias, de sentir, de hábitos, costumes e desses sentimentos, é você com o outro. E aí é a hora que Jesus participa
quando ele diz, todos reunidos em torno de meu nome, e nós estamos reunidos em nome dele, aqui no planeta, na nossa vivência, porque ele nos prometeu que ele não deixaria nenhuma das suas ovelhas se perder. Então, quando nós estamos junto do outro, debatendo a vida, o debate não no sentido de dialogar, mas de viver as relações, nós estamos nessa situação. E aí ele está conosco. Ele está conosco, nos oferecendo todo o recurso. Só que às vezes a gente está insensível e não percebe. É isso aí. Vou aproveitar o seu gancho. Acho que foi a Alexandra que fez essa pergunta, se eu não me engano. Eu sei que alguns daquela turma nos acompanham, então aproveitar e mandar um abraço caloroso para eles, né? E é isso aí. Vamos lá. Carol? 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Aparentemente parece uma contradição da questão anterior, não é? E também vai parecer uma contradição das próximas questões. Mas não é. Na essência mesmo, Deus não permite que nenhum dos seus filhos que tenha superado a experiência e tenha passado por aquela vivência, e tenha superado e aprendido e adquirido o valor moral, permite que alguém o atinja. Por isso que os Espíritos respondem, Deus não permite. Mas para que isso aconteça, você tem que ter alcançado aquele valor que te torna imune. O Deus não permitir é você ter adquirido o valor e se tornado imune diante das circunstâncias, das coisas que acontecem na nossa vida. Porque nós já debatemos várias vezes que a nossa vida, as coisas do dia a dia, são propostas divinas para nós aprendermos. São lições constantes, uma atrás da outra. Essas nossas fraquezas, somada com as fraquezas dos outros, e que vão se somando, e que tem uma característica de uma cidade e de um país, isso são propostas para nós, para que no nosso dia a dia, a gente vai desenvolvendo esses valores. Erramos aqui, acertamos lá, tornamos a acertar de novo, tornamos a errar, e vamos aprendendo e desenvolvendo. À medida que nós nos tornamos capazes de compreender as coisas e nos superamos, Deus não vai permitir que sejamos atingidos pela mesma lição. Não mais. Não mais. É exatamente nesse sentido que ele não permite. Ok? Bruna, Carol? É isso aí, vamos lá para 552. Eu pensei que tinha caído, de repente não vi mais ninguém, falou, será que eu caí e aí Não, não estou vendo ninguém? a gente estava lá nos bastidores. Vocês estavam nos bastidores. Mas estamos te ouvindo, estamos ouvindo. A gente estava te ouvindo, você estava super bem, Bonertes. Legal. Eu aqui olhando para vocês duas como inspiração e de repente as duas sobem. Não, a gente continua te apoiando. 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torne seres secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Muito bem. Realmente existem algumas pessoas que nascem com uma característica física em que eles se apresentam com grande força magnética, com grande energia magnética. Às vezes, você se sente atraído por uma pessoa, por uma forma de falar de alguém, ou alguém
faz uma palestra, seja em qualquer ambiente, seja profissional, seja religioso ou não, ou simplesmente de uma relação social, e aquela pessoa possui tanta essa energia magnética que você ouve a pessoa falar e você se sente completamente envolvida por ela. E você termina concordando com aquela pessoa, e você termina se sentindo atraído pelaquela proposta daquela pessoa devido a essa energia magnética que ela irradia de si mesmo, não é? E que, às vezes, se ele tiver uma, uma característica em que nele exista um mal, que seu espírito ainda vive acomodado com o mal, muito provavelmente ele fará propostas má, mas com uma energia e uma capacidade de argumentação tal que a gente não é capaz de perceber, se a gente não estiver atento o suficiente, o mal inserido na sua proposta. Eu estava ouvindo ontem, ainda ontem, uma pessoa e viu uma reportagem em que alguém defendia um professor, defendia um fato que aconteceu na sociedade em que alguém tinha cometido um crime, tinha feito um assalto e levado os bens da pessoa, e ele e as pessoas assim na sala de aula, os alunos de aula, debatendo a questão, e o professor dizia com toda a sua capacidade de argumentação, veja, ele está trabalhando, ele também tem filhos para sustentar, veja a argumentação. Usou o fato de essa pessoa ter filhos e ter família como a justificativa para que ele cometesse aquele delito. Isso muito bem elaborado entra na cabeça dos jovens com uma naturalidade que o jovem termina achando natural isso, e que é isso mesmo. E essa capacidade dessa ação magnética que essa pessoa tenha e que ela pode agir assim, confundindo as pessoas, exatamente por ter em si essa energia que lhe foi dada para praticar o bem e que ele distorce e termina usando para o mal, não é? Então, existem essas situações, e se nós olharmos para a história nossa bem recente da humanidade, inclusive os filmes relatam muito essas questões dessas pessoas com essas características, e se criou com isso assim uma ideia assim muito supersticiosa a respeito dessas pessoas que têm essa ação magnética, né? E elas acabam acreditando facilmente nessas pessoas e acham que elas fazem um poder extraordinário, né? Acham que os fatos que essas pessoas realizam estão acima do natural, e não é. Veja só, a gente pode imaginar assim, né? Quando, há 2 séculos atrás, a ciência material começou a desenvolver os seus conhecimentos, que alguns fenômenos da natureza, a gente não entendia eles direito, e a gente se assustava muito com eles, achando, uns povos achavam que era ação que Deus estava bravo, que os espíritos estavam bravos, e por isso estavam punindo os seres humanos por aquelas ações na natureza muito violenta, às vezes com as tempestades, chuvas muito fortes, né? Mas quando a ciência conseguiu descobrir como é que isso funcionava, principalmente no que diz respeito ao raio, como é que as pessoas olharam para esses cientistas que conseguiram criar condições para que o raio não fosse tão danoso para o ser humano lá atrás? Como é que as pessoas mais simples e com uma certa superstição e por não compreender as leis da natureza, como é que eles olharam para esses cientistas? Olharam assim com essas ideias, né, supersticiosa, achando que o cientista é um mágico, né, pelo fazer aquilo, que ele tem um poder sobre a natureza, e na realidade ele não tem nenhum poder sobre a natureza. Apenas ele conhece as leis, aprendeu as leis, e aprendendo as leis, sabe como agir de tal forma para que esses fenômenos da natureza possam ser
digamos assim, feito de tal forma que o homem consiga agir no fenômeno para que o fenômeno não o atinja diretamente. Conhecendo a forma como acontece esse fenômeno, é possível repelir ou domá-lo, discipliná-lo de tal forma ou criar meios para que a manifestação desses fenômenos aconteça sem que o homem seja diretamente atingido. Depois que se conheceu esse fenômeno da descarga atmosférica e se dominou sobre ela, o homem inventou o para-raio. Inventou o para-raio e inventou as formas de dissipar aquela energia que vinha do raio no planeta, no solo do planeta, de tal forma que os efeitos sobre o ser humano fossem minimizados ao máximo possível, evitando assim que nós fôssemos atingidos por essas descargas atmosféricas. E assim, naquele momento, muitos de nós, olhando para os cientistas fazer esse tipo de coisas, nós, com a nossa superstição, com a nossa ignorância e por não ter nenhum conhecimento da natureza, os considerávamos mágicos ou seres especiais com capacidade de fazer coisas mirabolantes, não é? E assim foi por um bom tempo da história da humanidade, não é, Bonerges? Exatamente. Agora as ciências já avançaram, já talvez no nível em que se procure mais explicações, né? Tem assim mais uma base, mas é isso mesmo. E em nosso favor, não é? A nosso favor, sim. Em nosso favor. Vamos para a próxima pergunta, Carol? Vamos. 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório, para acreditar na virtude de um talismã, deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Muito bem. O que é esses escarninhos, hein? Zombeteiros, né? Normalmente zombeteiros, espíritos que fazem, menosprezam os outros também. Zombaria, brincadeira. Que fazem brincadeiras, né? Coisa desse tipo. E só para quem também prestou atenção, colimar, que está lá, é observar, mirar, tá? É olhar, está na pergunta. Olhar, né? Olhar no sentido de ter visar alguma coisa, né? Nesse sentido, né? De ter uma visão das coisas, ter um objetivo, digamos assim, de uma forma mais prática, dizer que esse colimar seria ter um objetivo. Mas vamos lá. E aí os espíritos nos respondem, sim, é verdade, mas isso caracteriza o quê? Nós temos aprendido a respeito dos fluidos e sabendo das questões também do nosso pensamento e dos nossos sentimentos que atraem os espíritos, tá certo? Que quando nós podemos usar um talismã para uma referência nossa, é uma referência para nós. Então, nós nos apoiamos naquele talismã e, em função desse apoio, nós fazemos certas atitudes, às vezes oramos, tendo aquele talismã como um elemento de apoio para nós, ou pedimos uma ajuda, uma graça, né? Nesse sentido, esse talismã tem esse efeito no sentido para nós, né? Mas no que diz respeito aos espíritos, nenhum efeito tem. Nenhum. Porque para eles não importa isso, não tem sentido nenhum. Nós já falamos que o que atrai os espíritos são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos.
Aquilo que desejamos, aquilo que queremos é que nos atrai. Aquilo que pensamos e a qualidade do que está no nosso pensamento os chama, né? A gente aprendeu lá atrás isso. Então, quando a gente tem a consciência dessa informação, esse conhecimento, o talismã perde para nós importância, perde para nós valor, tá certo? Por isso que os espíritos dizem assim, que aquele que se utiliza um talismã, na realidade, é alguém que seria assim, bastante simplório para acreditar nessa capacidade do talismã de fazer para ele algum bem ou trazer a ele alguma coisa. Mas aí eles acrescentam uma coisa, quando eles falam assim que o talismã deixará de colimar, ou seja, um fim mais material do que moral. Querendo dizer para nós que muitas vezes as pessoas que se pegam a um talismã, ele não tem como objetivo alcançar uma graça espiritual, principalmente. Isso aqui não é, logicamente, eles não falam de forma unânime. Ele comenta que é possível ter nessa direção. Então, às vezes a pessoa quer uma graça material, se pega o talismã, para assim rogar com o objetivo de alcançar um favorecimento material. Claro que existem aqueles que usam esses talismã com esse objetivo de alcançar uma graça espiritual, alcançar a paz, às vezes tão difícil na vida, de uma luta cheia de situações dolorosas, de constrangimentos, de humilhações, e aí ele se pega a um talismã para que assim ele consiga alcançar essa graça, essa libertação, não é? Mas eles nos dizem que, mesmo sendo assim, o fato de você se apegar a uma coisa material para alcançar o divino representa ainda a si mesmo um certo primitivismo do ser, um certo grau de inferioridade que demonstra-se uma fraqueza de ideias, né? Mas que essa fraqueza de ideia pode favorecer contra nós a ação dos espíritos inferiores, né? Esses espíritos que fazem zombaria de nós, que criam para nós constrangimentos, que nos menosprezam, né? Nos menosprezam porque, vendo a nossa limitação, vendo a nossa fragilidade, a nossa inferioridade, eles agem zombando de nós, fazendo coisas no mundo espiritual, criando um ambiente em torno de nós em que há uma certa zombaria que a gente nem percebe. Mas há em torno de nós essa certa zombaria porque nós não temos a consciência dessa realidade e nos apegamos a esses elementos. E aí eles podem, até imaginar assim do outro lado, né? Você com aquele talismã na mão fazendo e eles do outro lado rindo de você, falando, oh, ele aí com esse negócio, achando que isso vai resolver o problema dele, né? Devem fazer uma grande algazarra no outro lado da vida, usando a gente como objeto dessas algazarras e dessas zombarias. Agora que a gente tem consciência dessas informações, da ação dos fluidos, da ação dos nossos pensamentos, da ação dos nossos desejos, do nosso querer, do nosso sentimento, a gente pode se libertar dos talismãs, pode se libertar deles, não considerando como uma coisa prejudicial na nossa vida, mas, na realidade, algo que faz com que a gente, psicologicamente, fique preso a uma informação que não nos liberta. E aí, tendo esse conhecimento, tendo essa informação, a gente olha para o talismã como mais um objeto, como outros diversos objetos que nós temos. E quando formos orar e pedir a Deus mesmo e aos bons espíritos, pedimos a Jesus pelo seu socorro, pela sua paz em nosso favor, nós vamos fazer com outro padrão de sentir, com outro padrão de pensar, em que a nossa oração alcançará valores e qualidade energética completamente diferente
daquela em que nós usamos o talismã como elemento de conexão. Bruna, Carol. É isso aí. Só antes da gente passar para a próxima pergunta, o quanto o Espiritismo é libertador, né? Eu acho que é isso que cada vez mais que eu estudo, né, que a gente vivencia, a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia, de quantas coisas ele nos liberta, e tá tudo certo se a gente estava apegado antes, se a gente tinha um motivo antes, mas a partir do momento que a gente tem um conhecimento e toma consciência e se permite, né, dar esse passo além, a gente vê o quanto ainda tem para nós, né, de liberdade, de plenitude, de vida. Eu acho que isso é muito, muito bacana. Você sabe, Bruna, eu conversei com uma pessoa semana passada, no fim de semana, e eu liguei para ela, né, para falar sobre a união, e ela disse assim, Boanerges, e eu não lembro da fisionomia dessa pessoa, né? Eu liguei para ela, ela disse, Boanerges, claro que estamos com vocês, e quando você me recebeu há 8 anos atrás na casa espírita, eu tinha tantas dúvidas, tantas dores, tanta minha vida era tão difícil, e à medida que eu fui aprendendo a doutrina espírita, as coisas foram ficando claras para mim, e a minha vida foi transformando. E eu fui me transformando. Hoje em dia, quando as coisas acontecem comigo, eu compreendo perfeitamente e já não sofro tanto. Ainda sofre, naturalmente, mas ainda não sofre tanto. Que beleza que é essa doutrina, como você falou, Bruno. Que maravilha que é isso, como libertadora realmente ela é. É isso aí. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado, muitas vezes, por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Né? Vai ler o comentário ou não? Peraí, deixa eu só ver se faltou o comentário aqui. Ah, tem. Falha minha, Carol, vamos lá. Comentário de Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, assim, o que significa essa palavra feiticeiro, né? A gente tem uma visão, assim, de feiticeiro, aquele cara que faz feitiçaria, bruxaria, faz acontecer coisas, sai raio do bastão dele, coisas desse tipo, né, Bruna? Carol? Mas, veja só, a palavra feiticeira tem origem no latim, na época dos romanos, né? E tem assim, um significado, mais ou menos, que quer dizer assim, coisa que não pertence ao mundo natural. Não pertence às coisas naturais, né? Só para a gente poder já ir libertando a nossa mente no que diz respeito a esse tipo de coisa, né? Então, eles nos dizem que esses feiticeiros são pessoas que, quando são de boa fé, né, gozam de certas faculdades, como a força magnética, que a gente tem tratado aqui constantemente, essa força magnética, que é essa característica que o corpo físico possui,
a tal ponto que, quando utilizada adequadamente pelo espírito, ela pode fazer muito bem, mas também pode fazer o mal. E aí ele traz uma informação interessante para nós, quando ele fala que essa pessoa pode ter tanto a força magnética ou a dupla vista. A dupla vista é uma coisa linda, é um fenômeno maravilhoso para quem o possui, porque para que você tenha, aconteça a dupla vista em você, que é uma coisa qual que você traz no teu organismo, você precisa entrar num certo estado de êxtase em que o espírito vê, mas você como ser humano também vê. Veja que maravilha, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Você vê as coisas físicas e você vê o não físico, vê o espiritual. Mas também, aí isso aqui é fantástico. Você pode estar tendo a visão superficial das coisas materiais, mas ao mesmo tempo sua visão pode penetrar nas coisas materiais e você olhar dentro das coisas materiais. Por isso que essas pessoas, às vezes, eram consideradas feiticeiros, porque eles tinham conhecimento e informação sobre coisas da natureza que os outros não tinham. Então, eles eram capazes de perceber coisas além, perceber pessoas que estavam doentes, olhar dentro do corpo das pessoas e dizer que as pessoas tinham um problema de saúde, ou que elas tinham um problema de relacionamento, ou um outro tipo de problema qualquer, ou alguma coisa que eventualmente poderia acontecer com ela, por causa dessa visão da alma, a visão da alma como um ser que está plenamente consciente, aqui junto de você, conversando com você, te vê fisicamente e vê o entorno de você espiritualmente. E também poderia até penetrar e olhar para os teus órgãos. Lógico que já assustava as pessoas que não tinham conhecimento, que não sabiam dessas informações, que não sabiam como é que isso funcionava. E aí, essas pessoas acabaram, de uma forma ou de outra, sendo chamadas de feiticeiro, e essa palavra foi sofrendo transformações ao longo da história nossa. Até fiz uma pesquisa ainda hoje sobre essa palavra, e descobri que quando os portugueses começaram a conquistar alguns países da África, eles levaram para lá essa palavra com uma certa característica. Como o negro africano tinha na sua religião a ação da manifestação mediúnica, né, através das suas religiões, essa informação entrou nesse ambiente, nessas religiões, e mais tarde, quando os franceses foram lá e conquistaram esses povos e dominaram esses povos, que voltaram para a Europa, levaram a informação do feiticeiro com uma outra característica, devido a esse caminhar desse nome, dessa informação pelas diversas culturas do planeta, ele foi se transformando de significado, tá certo? Mas esse conhecimento, essas pessoas que são dotadas dessa capacidade, elas podem fazer muito bem para o outro ser humano, se assim souber utilizar, se assim souber aplicar, ajudando na saúde dos outros, ajudando na solução de seus problemas, se assim o desejar fazer, não é? E temos fenômenos, umas situações interessantes que Jesus viveu, em que possivelmente ele tenha aplicado a dupla vista. Quando, em pescaria, que ele manda os seus apóstolos jogar a rede num certo lugar, e a rede vem cheia de peixe, depois eles tanto jogarem a rede, não conseguiam pegar nada, e ele fala, joguem a rede ali, joguem a rede lá. E aí a rede vem carregada de peixe. Por quê? Porque o Cristo vivia isso. Nosso mestre vivia isso, então ele poderia perfeitamente utilizar desse dom e passar esse tipo de informação para os seus discípulos, beneficiando-os com a pescaria. E tem uma outra situação também, que é citada no Evangelho, por citar só dois e não me prolongar muito, quando chega na semana
em que Jesus será crucificado, antes dele entrar para Jerusalém, ele diz para os apóstolos: vão em tal lugar, lá vocês encontrarão um jumento que estará amarrado. Veja só, Jesus, com a sua capacidade, da sua visão dupla, expandi-la ao tal ponto de poder dizer para os seus discípulos que lá num determinado lugar, amarrado em uma árvore, tinha um jumento, que era para eles ir lá e pegar. E se alguém dissesse, se ela fosse falar por que eles estariam pegando o jumento, falar: não, o Senhor vai precisar desse jumento. É como Jesus entra em Jerusalém naquela fatídica semana em que, depois, na sexta-feira, ele seria crucificado, não é? Então, veja que esses dons que Deus nos oferece para o ser humano como uma proposta divina para nossas vidas, para que assim a gente consiga, tendo esses recursos, fazer quanto bem nos for possível fazer, quanto bem estiver ao nosso alcance, para a gente conseguir se libertar das nossas próprias mazelas. Bruna, Carol. 556. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando sucundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm auxiliando. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer o que exploram em seu proveito a credulidade alheia. A gente sabe que Kardec, quando antes dele tomar consciência daqueles fenômenos espirituais que aconteciam na França, mas não só na França, mas em vários outros países do planeta, nos Estados Unidos aconteceu, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, Portugal, enfim, vários países da Europa, na Rússia, aconteciam esses fenômenos mediúnicos, mas na França eles tinham uma intensidade muito forte, que era para chamar a atenção de Kardec, e ele poder, assim, ir lá e fazer esse estudo, e assim termos essa doutrina maravilhosa que temos hoje. Antes disso, Kardec estudava o magnetismo humano, e ele era profundo conhecedor dessa informação, profundo. Tanto é que existem alguns momentos da nossa doutrina em que ele diz para nós que o espiritismo, junto com o magnetismo, a hora que for capaz de juntar as duas como uma única ciência, trará para o homem informações preciosas que o ajudará a caminhar com mais intensidade, com mais profundidade, e assim aprender muito mais sobre as leis de Deus em seu próprio benefício. Então, há muito tempo já... Desculpa te intrometer, só queria aqui lembrar nesse momento que foi exatamente com a intenção de desmascarar as pessoas que estariam usando esse fenômeno que Allan Kardec entrou em contato com esses fenômenos, né? Exatamente. Exatamente, né? Você vê que revés, né? Que revés. Tanto é que tem aquela frase famosa dele: a hora que alguém falar para mim que uma mesa pensa, não é? Então, voltando aqui ao nosso estudo, realmente a ação magnética ela pode ajudar muito na saúde das pessoas. Em alguns casos, dependendo da força magnética do magnetizador, até curá-los de algumas doenças, não todas, porque senão a medicina humana perderia a razão de ser no planeta, mas algumas coisas ela pode realmente fazer. E na casa espírita a gente pratica quase que todos os dias a ação magnética em favor daqueles que vão até a casa, que é o passe espírita, com a sua característica própria,
para que beneficie aqueles que vão até lá, acalma as pessoas, suaviza um pouco os seus pensamentos e seus sentimentos, para que elas assim consigam enfrentar com mais energia os seus dia a dia. Então, quando esses homens e essas mulheres que possuem essa energia, essa força magnética, quando eles estão imbuídos de bons propósitos, eles também recebem seu auxílio, os bons espíritos, potencializando essa energia magnética para que mais benefício ainda possa fazer em favor dos outros, né? Criando para nós muitas facilidades na nossa vida. Mas os espíritos nos alertam para a gente tomar cuidado, às vezes, com os excessos. Tem pessoas que se excedem na narrativa e tornam um simples fato de haver de uma dor de cabeça aliviada, de um bem-estar adquirido em função de uma ação magnética ou de uma outra situação qualquer, ela potencializar essa informação e o fato que era pequeno transformou num fato muito grande, viu uma coisa assim, mirabolante, né? Então as pessoas às vezes crédulas, né, os entusiastas ficam potencializando, aumentando em demasia, distorcendo em demasia um fato simples e natural que faz parte das leis da natureza e que alguns seres humanos mais intensamente que outros possuem essa energia a tal ponto de poder ajudá-lo até a curar algumas doenças, algumas, em sua grande maioria não, ou facilitar o tratamento, ajudar de tal forma que aquele tratamento que seria mais prolongado e que às vezes se estenderia por meses, ele possa ser diminuído graças a essa energia que é oferecida por um magnetizador em favor das pessoas e assim as pessoas passarem com mais facilidade pela sua doença e se recuperando mais facilmente, né? Mas, continuando a chamada de atenção dos espíritos para que fiquemos atentos, além daqueles que são os entusiastas, existem aqueles que, por interesse próprio, né, fazem essa divulgação porque querem chamar atenção para si mesmo e para que, de alguma forma, elas consigam ter algum proveito material, porque não seria espiritual, alguém que faz uma divulgação dessa forma e que cria esse tipo de situação, não desejaria o bem espiritual. Porque quem quer o bem espiritual sabe que vai colhê-lo com o bem, e não utilizando-se dele para adquirir favores e alguma certa crendice das pessoas em torno de valores que ele possa ter, de capacidades magnéticas que ela possa ter, explorando assim os mais humildes, os menos informados e até, de alguma forma, a crendice das pessoas. Precisamos ficar atentos quanto a isso, estudar, para entender o fenômeno, para não cairmos nessas armadilhas. Bruna, Carol. Então, estouramos um pouco o tempo hoje, mas só tem mais uma pergunta, tá? Nós vamos falar do último tema, que é bênçãos e maldições. Vamos lá, Carol. 557. Vou ampliar aqui. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para que eles sofrem quem são lançados? Deus não escuta a maldição injusta e culpado, perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influências, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica, por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Então, bem,
Ali tem uma coisa interessante que nos chama a atenção já na nossa primeira fase, que ele fala assim, maldição injusta. Opa, será que existe uma maldição justa? Vamos ver no decorrer da resposta se a gente encontra essa explicação dessa maldição injusta ou de uma possível maldição justa, não é? Tá certo? Então, veja só, quando você maldiz alguém, você lança esse pensamento e essa ideia sobre alguém, você passa a ser responsável por isso, né? Você passa a ter a plena responsabilidade pelo ato que fez, tá certo? Agora, quando é que nós somos atingidos por essas situações? Nós ainda vivendo num planeta de prova e expiações, temos imensas limitações intelectuais e morais. Além disso, também nós temos o nosso comprometimento com a lei divina, em situações anteriores que nos comprometemos, né? Então, nós ficamos, às vezes, vulneráveis a essa situação. Então, quando alguém lança algo sobre nós em função dessa nossa limitação e que nós somos atingidos por esse pensamento e por esses sentimentos, eventualmente podemos ser atingidos. Se estivermos naquele momento vivendo de tal forma que estejamos bastante vulneráveis para que o mal nos atinja. Porque senão, se estivermos num momento em que nós estejamos com pensamentos elevados, procurando corrigir nossas fraquezas, vivendo no bem, orando, pedindo a Deus para que sejamos capazes de superar nossas próprias fraquezas, sejamos capazes de, diante das dificuldades, não blasfemar, não reclamar, não sermos rebeldes e entender aquele momento que se apresenta para nós como mais uma oportunidade de aprendizado, poderemos ficar vulneráveis a essas situações e sermos atingidos por elas. Como esse maldizer, essa maldição, ela é algo que age sobre os fluidos, e a gente sabe que os fluidos também atuam sobre a matéria, eventualmente pode momentaneamente atingir a matéria, né? Isso pode acontecer com essa naturalidade. Mas essa influência se verifica para nós quando nós, com a nossa rebeldia, passamos por uma experiência, por um momento mais doloroso, ou por um aprendizado qualquer, e não somos capazes de aprender. Não somos capazes de inserir em nós os valores que estavam condizentes com aquele momento, que provocaria em nós reflexões para que assim a gente pudesse adquirir um pouco mais de valores morais e desenvolver um pouco mais a nossa inteligência. Quando não passamos por ele, os Espíritos nos dizem que Deus aproveita desse momento para reforçar, aumentando assim a nossa prova, para que assim se alcance o objetivo daquela lição. Né? Então, jamais, se nós estivermos caminhando em direção ao bem, seremos amaldiçoados. Os maus, sim, serão abençoados. Nós, não. Nós seremos abençoados desde que estejamos vivendo no bem. Aquele que vive do bem é abençoado por Deus em todos os instantes da sua vida. Aquele que vive no mal, ele recebe as consequências do mal que vive. Mas é preciso, quando a gente falar do mal, não esquecer de lembrar e de ressaltar que aquele que pratica o mal hoje, amanhã irá praticar o bem. É inexorável, é da lei, faz parte da lei. Por isso que os Espíritos nos dizem que jamais a benção e a maldade podem desviar da senda da justiça e da providência. Jamais. Aquele que merece ser castigado, ou seja, que passar por uma prova mais difícil,
passará pela prova mais difícil. Aquele que, pela sua doçura, pela sua capacidade de se alinhar às leis divinas e agir conforme a providência divina, receberá outros benefícios mais suaves. As suas lições irão se suavizando em função da sua capacidade de agir positivamente diante de todas as circunstâncias que se apresentarem em sua vida. Então, nunca façamos isso. Nunca amaldiçoemos alguém. Se nós, em função das nossas fraquezas, nos sentimos tentados, né? Nos sentimos provocados a agir dessa forma, que sejamos capazes de orar nesse momento e não agir assim, para que não soframos o revés lá na frente, depois que isso se retornar contra nós mesmos, causando imensas dores em nossa vida, grandes dificuldades em nossa existência. Bruna Carol. E essa é uma das maravilhas que o Espiritismo nos escancara, né, Bonerdio? Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus, e temos um mesmo objetivo, por mais que às vezes as jornadas sejam diferentes, né? E que todos passarão pelo bem lá na frente, né? Independentemente do que façam hoje. Claro que quando a gente traz isso à nossa consciência, como a gente conversou já hoje, né? É muito importante que a gente mude nossos hábitos, atitudes. E, Carol, aquele seu comentário da primeira pergunta vale para essa, tá? Não é fácil estar aqui mesmo, nesse mundão. Porque eu ia falar, mas tem maldição, né? Eu ia falar, inclusive, como palavra final, e já vou deixar aqui a minha palavra final, depois dessa última pergunta, vou colocar um desejo meu a todos, a você que está aí nos assistindo, que Deus abençoe. E todo esse significado que a gente viu hoje, repito, que Deus abençoe você, a sua família, os seus amigos e os seus inimigos. Com certeza. É isso aí. Até a próxima. E assim a gente encerra esse grande capítulo que foi Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E aí, na próxima semana, no próximo encontro, a gente vai iniciar um novo capítulo, que é Ocupações e Missões dos Espíritos, tá? Também aproveito para me despedir, agradecendo a sua presença aí do outro lado, e já passo para o Boanerges encerrar com a prece para a gente. Então, no final de cada lição nossa, desse nosso estudo, e olhando para ele, e vendo quanto ele é libertador, quantas informações traz para nós, quantas propostas para que sejamos capazes de mudar a nossa conduta, a nossa forma de viver, nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de sentir. E assim, com essas informações, a gente dirige nossos pensamentos a Jesus, nosso governador planetário, primeiramente para agradecer por essa oportunidade maravilhosa, sem igual. Segundo, Senhor, Tu que és o condutor de nossas vidas, Tu que oferece para nós as melhores oportunidades da vida do planeta, nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração, para que a gente, diante de tanta informação, sejamos capazes de dar um passo adiante e pararmos de caminharmos para a lateral, ora para a esquerda, ora para a direita, e nunca avançar. Os reveses da vida, que as dificuldades que se apresentam sobre nós, que sejamos capazes de percebê-la como uma oportunidade sagrada, uma proposta divina para que a gente caminhe para frente. E sejamos capazes, assim, Senhor, como dissemos, de caminhar para o lado, mas que não leva a lugar nenhum, mas caminhar para a frente, que nos leva em tua direção. E assim, que sejamos capazes, mais uma vez, Senhor Jesus, de sentir em torno de nós a tua paz, o teu amor, os teus pensamentos, os teus sentimentos em nosso favor, e das propostas que tu nos faz todos os dias
para a nossa melhoria. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E jamais nos cansaremos de agradecer, porque todos os dias, tu concedes muito de ti para todos nós. Que assim seja. Que assim sejam, até logo.